Isso, eu penso que você está empoderado, portanto você consegue vencer as circunstâncias difíceis na medida em que você reconhece que elas existem. Esses personagens, eles fazem a história. Então, quando é que uma novela dá certo? No meu entender, quando existem bons personagens. Às vezes a gente está, inclusive, dentro da história, perto da história, e não se dá conta. A história passa perto da gente e a gente está distraído e não vê a história. Sou uma intertextualidade viva. Eu leio há 74 anos sem parar. Olha, uma outra coisa que a gente não podia perder de estar conversando aqui com vocês dois já falamos do livro, do Quindim, e a questão livro está posta na mesa, é o que a gente está vendo também recentemente em relação ao livro, de fontes, vamos dizer assim, que a gente considera ou institucionais, ou que a gente considera relevantes. Por exemplo, a gente tem o edital do PNLD que formatou o livro. Meu Deus. Só escapou, né? E eles ainda usam isso de argumento. Não, mas para a educação infantil não tem regra. É censura. Mas, não tem regra, mas tem lá. Tem que falar desses temas, tem que abordar, né? Tem uma lista temática. Tem 3 formatos. E depois, do ensino fundamental ao médio, o livro tem que estar formatado. E depois o que a gente viu agora com o Jabuti, que é um prêmio renomado, um prêmio, enfim, que todo mundo do meio, né, reconhece. Horrível. E que faz a mesma coisa, né? Exatamente. Com relação à ilustração, né, um assunto que a gente não pode deixar de falar, de transformar numa categoria técnica, uma linguagem que é expressiva, que é lúdica, que né, os livros de imagem são obras literárias, são obras de arte, e com a questão também de fazer a mesma coisa, né, fazer um juízo de valor para avaliar os livros, né? Retirar o juvenil. Tirou depois juntar juvenil. Tudo. Não, primeiro retirar, né? Depois juntou, e quando ainda estabelecer um critério de valor para avaliação. Meu Deus. É um critério de valor, sei lá, moral, entre aspas, como que chama isso. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque acho que está na ordem do Supressão dia. do e-book. Para a gente que está defendendo, né, a leitura, a literatura, o livro, acho que é um assunto que a gente tem que continuar falando. Olha, o Jabuti é um prêmio que tem uma importância tão grande para o Brasil, né? O Jabuti tem o quê? 60 anos? 60 anos. 60 anos. Então, a gente não considera que o Jabuti... até a Índigo falou assim, não, mas esse Jabuti tá bichado. O Jabuti é o Jabuti, quer dizer, ele tem uma importância, ele inclusive é um prêmio muito simpático, assim, porque o Jabuti é essa figura da sabedoria que vem com a persistência, que é um, digamos assim, um arquétipo dos povos ancestrais da América, e então por tudo ele é muito simpático, o nome, o que ele significa, a abrangência. Agora, isso que estão fazendo é como se ele realmente tivesse, tem alguém pilotando errado o Jabuti, né? Só que o Jabuti a gente continua achando que ele tem uma importância muito grande, ele vai continuar sempre tendo, mas o que as pessoas estão tentando fazer é um absurdo, porque com a ideia de que se popularizaria ou que se faria a cerimônia mais agradável. Poxa, o Jabuti, como a cátedra da Unesco, por exemplo, ele para muitos lugares do Brasil que não tem acesso a toda a produção, nem a gente tem acesso a toda a produção. Ele é uma possibilidade, e quanto mais representativo for, melhor, de você chegar e ver, olha, tem isso, é pouco sendo feito em e-book, mas eu quero saber o pouco que tem sendo feito. E o que tem de excelência? Claro, eu vou ter também a minha avaliação, né? Mas eu quero saber por onde, quantas vezes eu escolhi um livro porque vi a lista do Jabuti, porque vi a lista da cátedra, né? Então, dane-se a festa, entendeu? Cerimônia chata mesmo, gente. É para ter mais categoria, não menos. Outra coisa, você não tem como dizer, não existe, porque de certa maneira está dizendo, não existe produção juvenil. Os jovens, esse segmento
está lotando as feiras do crescendo livro. cada vez mais. Né? E o infantil e o juvenil são mais que 65%, já que eles só pensam em mercado. E não é Câmara Brasileira do Mercado do Livro, é Câmara Brasileira do Livro, mas já que eles só pensam no mercado, então é um tiro no pé. Eu acho que tem, o Roger abordou algumas coisas que são super importantes da gente pensar, que é justamente assim. Bom, primeiro, se é um prêmio do mercado, se é um prêmio da produção editorial, tem que levar em consideração as especificidades. Senão não pode ser um prêmio, não é um prêmio representativo. Então, quer dizer, não é para diminuir, é para aumentar. O discurso de que ele tem que ser mais atrativo, a cerimônia, uma coisa meio Oscar, bom, o que a gente quer, na verdade, é a valorização de todas as áreas. E nessa valorização de todas as áreas, se a cerimônia for chata, bom, vai para a cerimônia quem quer, começa por aí, porque na verdade um prêmio não está em função de uma cerimônia, ele está em função, e para mim, todos os prêmios, né, como tem o da Cátedra, tem o Jabuti, tem o da Finilige, todos os prêmios são para indicar tendências para o mercado, são para indicar conceitos. Quando se ganha um prêmio, quando o livro ganha um prêmio, as universidades vão começar a estudar, se já não estavam estudando, vão olhar para o escritor, as bibliotecas vão ter esse livro. Então, tudo isso é pensado e preparado para essa discussão acontecer, né? Qual foi a temática? Por que esse design desse livro? As editoras vão se olhar e dizer assim, poxa, eu estava concorrendo com esse livro da Clarice, não sei o quê, para jovem, ele não ganhou, mas ganhou um livro assim. Por que esse livro não ganhou? Por que aquele ganhou? Como é que está minha produção editorial? Como é que está meu catálogo? Então, ele é um prêmio para conceito, para olhar para o mercado. Então, ele não pode ser um prêmio para inflar ego. E isso, para mim, para gente que trabalha e estuda, isso é muito sério. A outra questão que eu acho assim fundamental, que tem a ver com a ilustração, porque na verdade, como o Roger disse, 2018, o Prêmio Jabuti, ele está sendo mal pilotado. O prêmio é fantástico, é fundamental, ele já teve várias mudanças, né, e discussões, e acho que é justamente um prêmio que é vivo. Agora, no momento que você torna o prêmio, ele ao invés de inclusivo, torna um prêmio que vai excluir, porque quando você coloca concorrendo a categoria, né, infantil e juvenil, que aí a gente nem está falando de gênero, isso é muito importante, a gente está falando de público, e quando se fala de público, a linguagem é outra. Eu estou falando de público infantil e público juvenil, eu não estou nem falando dos gêneros, que também tem suas especificidades, porque no infantil também temos poesia, no juvenil temos novela, então assim, não é a questão, eu estou falando de público. Então, quando a gente está falando de público, a gente, se o infantil ganhar, se a produção infantil daquele ano ganhar, excluiu toda a produção infantil. Juvenil. Se for, ou ao contrário. E na categoria ilustração, é muito importante a gente ver que também está esse excludente, porque se a ilustração, essa mais de ficção, essa que dá ao artista esse espaço mais criativo, de experimentação, de pensar a linguagem narrativa em outros formatos, comparada com a linguagem, a ilustração, que é mais descritiva, não significa que ela não seja autoral, todas as duas ilustrações são autorais, mas que tem um pouco mais, está mais ligada à não ficção, mais descritiva, que quer passar uma informação mais precisa e tudo, você está botando duas linguagens que merecem ser valorizadas, competindo, quer dizer, uma vai excluir a outra. Exatamente. Né? Então, assim, é justamente uma edição que não está valorizando as áreas, os artistas e a nossa produção editorial. Infelizmente é isso. E aquilo que acaba fazendo do livro o literário, né? Objeto literário, um objeto, né, de arte pleno. Porque você bota como se fosse uma coisa, é o texto, outra coisa é a ilustração, a ilustração é técnico, não tem nada a ver com
E a gente... E aí você tira. Então, o que é? A gente está andando contra a corrente. Esse objeto, né, que a gente pega um livro, né, e tem prazer de ver um projeto gráfico, o trabalho que foi feito. E é muito... Né, quando ele é um livro de texto, imagem, o diálogo que tem ali, que constitui um todo, né? Você não pode... Um dos critérios de avaliação é a perícia técnica, Pois né? é. Parece CSI isso, né? Isso. Mas é interessante a gente pensar também que essa coisa do mercado, porque assim, a própria Câmara Brasileira do Livro tem um processo de pensar, né, a questão no exterior, da venda de direitos autorais, de levar os livros, então dessa internacionalização da literatura. E nesse processo, a gente está andando contra a corrente de tudo que está acontecendo no mercado internacional. Aí você vai para Bolonha, para a maior feira do livro infantil e juvenil, que é a Feira do Livro de Bolonha, e aí você tem lá a ilustração de ficção e não ficção, né? E as duas são obras de arte. E aí você não se compara. Você teve um crescimento enorme, mesmo lá fora, dos livros de imagens, né? Sim. Hoje em dia, a imagem está contando uma os história, estudos em cima de livro de imagem. Não, e o Brasil, aqui, né? o Brasil estava como uma referência também, né? Assim, houve toda uma mobilização no mundo todo, isso foi interessante, né? Via mídia social, das pessoas falando, gente, mas atenção, o Brasil está retroagindo. Porque é uma referência para a gente o Brasil. As pessoas todas da América Latina, né, que têm trabalhado assim, elas convidam os brasileiros justamente porque o Brasil era conhecido por isso, né? E a intenção de a gente, quando eu escrevi as duas colunas, né, e depois tomou todo esse processo, é importante dizer que houve 4 encontros com a Câmara Brasileira do Livro antes, né, para discutir isso, antes de eu ter escrito as duas colunas. Então, quer dizer, foi um processo na tentativa de mostrar a importância da valorização da literatura infantil e juvenil na época, mas tem várias outras questões que eu concordo com o Roger, como a questão do e-book, a própria história em quadrinhos, acho que tem algumas coisas que precisavam ser revistas ali. Mas pelo menos o quadrinho entrou, né? Entrou, mas tem esse... Mas já vinha de antes, né? Foi com a Marisa Lajolo. Mas no seguinte sentido de conceitos, porque eu acho que o que a gente também estava falando, o próprio regulamento é cheio de conceitos que eu dizia lá da década de 60, de 80, que a gente já ultrapassou isso. Já passamos por isso. Não dá mais para voltar. E aí, toda essa polêmica é para dizer, gente, o Jabuti é fundamental, é importante, mas ele precisa olhar novamente para a área com esse olhar de entender que o mercado editorial brasileiro cresceu, se qualificou e precisa ser valorizado por esse crescimento e nessa diversidade. As universidades brasileiras estão cada vez mais estudando a literatura, cada vez mais a gente tem pessoas que se dedicam a divulgar o livro, a fazer a promoção da leitura e da literatura. Então o Jabuti precisa voltar a mostrar a tendência de mercado. Não, e aconteceu uma coisa muito bonita nesse caso, que a mídia social serviu para que essa manifestação que partiu de promotores de leitura, de especialistas, mas muito também de escritores, ilustradores, saísse justamente do segmento infantil e juvenil e tomasse o livro como um todo, né? Porque o que a gente fala é o seguinte, não é somente a importância da literatura, da qualidade da literatura infantil e juvenil, não é somente para formar um leitor do livro adulto, mas para que esses segmentos, com as especificidades, eles sejam entendidos como insubstituíveis mesmo. Existe uma especificidade aí. O Eric Lome, que foi muito legal, né? Que até com o Quindim a gente foi lá para o sul do Brasil e ele teve uma hora que ele falou, eu escrevo sempre para o jovem, ele escreve fantasia, né? Entre aspas, ele é muito bom e ele é muito bem sucedido, né? Quer dizer, é sucesso de crítico e público, e ele falava, quando eu fui escrever um livro adulto, e existe uma ideia, um contraponto de uma ideia do adulto de achar que, como maduro, né, como ele vai trabalhar
os temas de uma maneira em que essa maturidade para ele é infantil, é não pronta. E quando ele está escrevendo um livro para jovens, existe uma não completude do personagem ou dessa região que para ele parece muito mais madura, né? Essa contradição, ele falou, muito mais difícil para mim escrever para o público jovem, que é para quem eu escrevo. Quando eu vou escrever para adulto, não. E me parece que essa pretensa maturidade do adulto é uma desvantagem. Eu achei muito interessante isso, né? Para perceber que, assim, uma obra, por exemplo,